Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, a sua contadora de história aqui do canal Conhecendo o Sobrenatural. Desde já peço para você deixar seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal. E também peço que você comentem, assim o YouTube vai entender que você interage com o canal e você recebe as notificações. Então, curiosos, hoje trago mais uma vez o Recife Assombrado, tá certo? Peço para você deixar um like, se inscrever no canal se for novo por aqui e vá lá nas redes sociais de O Recife Assombrado, no site e também a página do Facebook, tá certo? E também tem o canal deles no YouTube, se vocês quiserem lá conhecer, fiquem à vontade. A história que irei trazer hoje do Roberto é Poço de Assombros, então vamos lá. Encravados entre o bairro de Casa Forte e o rio Capibaribe, fica um dos pontos de maior concentração de fantasmas e assombrações do Recife. No arraial do Poço reina um clima nostálgico, quase como se o tempo ainda fosse os das sinhazinhas, escravos e senhores de engenho que mandavam em Pernambuco até o século XIX. Lá predominam os casarões, as ruas calçadas com pedras irregulares, as árvores velhas e frondosas que peneiram a luz, produzindo tenebrosas sombras, mesmo com o sol a pino. Um cenário mais do que propício ao surgimento de fenômenos sobrenaturais. O nome arruado tem origem curiosa. Segundo conta o historiador Sebastião Vasconcelos Galvão, no seu dicionário pernambucano, publicado em 1908, no século XVIII, os moradores do lugar tinham dificuldade em conseguir água potável, que precisava ser trazida das localidades vizinhas. Era um grande transtorno para quem vivia no tempo das carroças. Mas, para alívio de todos, uma nascente foi encontrada perto do vilarejo. Os homens se apressaram em escavar para melhor aproveitar a água potável. E uma panela de barro com fundo aberto foi posta no local para garantir a sustentação das bordas. A água, por sinal, tem outra ligação com a história daquela comunidade. Ainda conforme Vasconcelos, em 1746 surgiu no Recife uma misteriosa epidemia de febre que, no entendimento dos médicos de então, deveria ser combatida nos banhos do Capibaribe. O Poço da Panela tornou-se a área preferida dos pacientes vitimados pela doença. As águas do rio naquela margem ganharam fama de milagrosas. As décadas se passaram, o rio ficou poluído pelos esgotos, mas as águas do Capibaribe funcionaram como bálsamo, protegendo o Poço da Panela contra o urbanismo modernizado no século XX. O agrupamento de casa em torno da igreja de Nossa Senhora da Saúde permaneceu com jeito de cidadezinha do interior. Muitos dos casarões do bairro mantinham sua imponência, como lembrança sólida de um tempo de fartura. Sobre muitos deles são contadas histórias bizarras, de luzes fantasmagóricas vistas à noite pelas janelas, de barulhos estrondosos em quarto onde ninguém está presente, de botijas escondidas nas paredes apontadas em sonho por almas penadas. Conta-se, por exemplo, que lá existe um sítio cujo zelador era surdo-mudo. O rapaz era conhecido nas redondezas por Muco e morava na propriedade, numa casinha, e não só vigiava como fazia a limpeza e coleta de frutos. A vida de Muco não era, porém, apática. Não se envolvia em jogos, brincadeiras, festas, mas exercitava na arte da conquista com as moças que trabalhavam como domésticas nas casas próximas. Suas limitações não eram empecilhos na hora de se comunicar com as garotas. O isolamento do sítio ajudava um local adequado para encontros sigilosos. Mas a carreira do sedutor durou pouco. Numa noite chuvosa, a calma do poço foi quebrada por gritos, tiros e uma correria. Ninguém soube do que se tratava, mas também ninguém quis se arriscar a entrar no sítio para investigar.
No dia seguinte, encontrou-se no sítio o moco estendido, ensanguentado, morto. Nunca se soube quem teria cometido o crime. Um rival? Uma amante abandonada? O pai de uma moçoila enganada? Nenhuma pista, só rumores. A propriedade ficou fechada, até que fosse encontrado outro zelador, mas nenhum candidato aceitou o serviço. É que as coisas estranhas começaram a acontecer no lugar, desde a noite do mistério do assassinato. Ruídos como os de murmúrios que o moco produzia eram ouvidos pelos vizinhos, principalmente ao cair da tarde. De dentro da casa vinham gritos e passos, lamentos. Às vezes ventava repentinamente balançando a copa das árvores do terreno. Ficou cada vez mais difícil encontrar quem cuidasse do local. Com o tempo, o mais viável para os donos foi cercar a propriedade com muros altos e esperar que os fatos fossem esquecidos. Eles perceberam que o moco continua a fazer seu serviço, não deixar ninguém se aproximar do sítio. Os moradores antigos do Poço da Panela relatam muitas outras aparições fantásticas. Num desses sobrados abandonados da vizinhança, por exemplo, à noite é visto pela panela um misterioso homem vestido de preto, que parece rezar diante de uma vela. Ninguém até hoje se atreveu a entrar no casarão neste momento para perguntar o motivo de tantas preces. Estaria o fantasma pagando uma dura penitência por pecado capital cometido em vida? Quem teria coragem de perguntar? Silenciosos ficam também os moradores das casas mais humildes e mais próximas do rio, diante dos espectros que flutuam à noite sobre as águas no trecho do Capibaribe, que encontra o Poço da Panela. São almas penadas de pessoas que morreram afogadas naquele local. Dizem as testemunhas, muitas pereceram sem direito à reza, sem privilégio de um padre que lhe encomendasse o corpo inchado e roído pelos peixes. Viraram penitentes entre o céu e a terra e se revelam aos barqueiros que se aventuram em pescarias noturnas. Alguns dos mal-assombrados do Poço da Panela, no entanto, não são apenas visagens difusas. Das quais é possível fugir com facilidade. Perto da igreja do bairro, existe um monumento em homenagem ao abolicionista José Mariano, um morador do Poço do século XIX. O busto do ilustre pernambucano foi colocado sobre a coluna de uma pedra, e em frente desta foi posta uma estátua completa de um negro de peito nu, tendo nos pulsos correntes quebradas, símbolo da vitória diante da opressão. Alguns moradores do Poço da Panela testemunham que, certas noites, quando todas as casas estão com suas portas e janelas fechadas, a estátua de bronze ganha vida e caminha pelas ruas com passos arrastados. Os que já presenciaram esses passeios absurdos se arrependeram de ter deixado a segurança de seus lares nas horas dominadas pelo silêncio e pela escuridão. Afinal, o Poço da Panela é um território livre para o sobrenatural. Essa história é Profissão para Corajosos. Chamava-se Ubiratã Ferreira da Silva. Era conhecido como Seu Bira. Contava sua biografia de pouquíssimos capítulos para quem quisesse ouvir. Nasceu numa cidadezinha de sertão de Pernambuco, um rapazote que veio para Recife em busca de trabalho. Sem muitas opções, tornou-se biscateiro. Atividade difícil de definir, segundo por quem não teve a oportunidade de estudar e tirar o sustento diário da pura disposição para o trabalho. Seja ele qual for, vida severa, como classificou o poeta João Cabral. Aos 50 e poucos anos, o sonho de Seu Bira era ter direito a uma carteira assinada.
e a oportunidade chegou na proposta feita por um doutor, a quem seu Bira prestava pequeno serviço. O bacana era dono de uma empresa e chamou o faz-tudo para se tornar vigia na sede da firma, que ficava no antigo casarão do bairro da Madalena. O biscateiro viu a chance de mudar de vida. Emprego de verdade, com salários e todos os benefícios. Era para o turno da noite. Nem tudo é perfeito, mas da experiente feito bacural. Era até um sacrifício pequeno diante de tantas vantagens. Chegou animado para o primeiro dia de labuta. Cumprimentou com simpatia os novos colegas que o receberam com cordialidade, mas também com um certo ar de riso. É o senhor que será o vigia noturno? Perguntavam quase sem conseguir esconder uma estranha curiosidade. Alguns davam uma piscadela e completavam: é preciso ter muita coragem. Coragem tenho de sobra, respondeu seu Bira. Cabra sertanejo feito ele não se assusta com pouca coisa. Era vigia, mas não podia portar arma de fogo. Por isso providenciou uma peixeira, que trazia escondida por baixo da camisa. Tinha confiança na lâmina. Ai do bandido que brincasse com ele, que tentasse entrar na firma, para ver só uma coisa. Seu Bira acomodou-se no seu posto da guarita, construída na entrada do velho casarão. Viu os outros funcionários saírem logo depois que a noite caiu. Deixavam o prédio apressados, sem querer muita conversa. Esse povo não gosta nadinha de fazer hora extra, concluiu o sentinela que, para mostrar o seu desempenho de recém-contratado, estava mais empertigado do que os guardas do palácio de Buckingham. Eu acho que é assim que se fala. Quando se viu sozinho, seu Bira relaxou, mas só um pouco. Sentou-se e ligou o pequeno televisor preto e branco que existia lá. Tomou uns goles de café da garrafa que tinha deixado para ele. Pelo menos a primeira noite não queria cochilar. E se aparecesse algum fiscal para saber se ele estava dormindo no serviço? Tudo correu bem nas primeiras horas. Ele decidiu até fazer uma ronda para conhecer melhor o lugar. Era uma casa enorme, quem sabe do tempo das sinhazinhas e dos escravos, adaptada para ser um escritório. Tinha paredes grossas, forro no teto e janelões, moradia dos ricos de antigamente. Na escuridão, o prédio cercado de árvores grossas. Era sombrio, soturno, quase um mausoléu. À meia-noite, o vigia voltou para o seu abrigo. Estava firme e animado com sua missão que lhe fora confiada. Tomar conta do local seria moleza, pensava. Foi aí que ele ouviu um barulho muito esquisito. Vinha de dentro da casa velha, um estrondo, como se um grande móvel tivesse caído. De peixeira em punho, seu Bira correu para enfrentar os marginais que provavelmente deveriam ter invadido a sede da firma. Verificou todas as salas, acendeu as luzes e nada encontrou. Encasquetado, retornou à guarita. Será que estou ficando louco? Poucos minutos depois, o barulho se repetiu, desta vez mais forte e assustador. Seu Bira refez o percurso e mais uma vez nada encontrou. Depois do inexplicável ruído, tudo ficara tranquila como um túmulo. O vigia sentiu um suor frio escorrer pela sua testa e concluiu: tem mau assombro aqui. Na segunda noite, o vigia veio precavido. Além de uma faca que sempre o acompanhava, trouxe uma pequena imagem de São Benedito, de quem era devoto. Pediu ao santo que resguardasse dos fantasmas. Chegou antes do expediente para discretamente perguntar aos colegas se alguém tinha presenciado ocorrências anormais na sede da empresa. Ouviu confirmações veementes das suas suspeitas. Disseram que ninguém ficava ali à noite, por causa das estripulias das almas penadas residentes. E não era só barulho que faziam. Não foram raras as vezes que eles surgiram em forma de vultos enevoados, às vistas de testemunhas apavorados.
O dono da empresa chegou a mandar benzer o local, na tentativa de apaziguar os fantasmas. A medida não surtiu efeito. Vigias noturnos não paravam na função. No máximo, aguentavam uma semana de convivência com os espectros. Depois de muito susto, em turnos difíceis de suportar, todos pediam as contas. Seu Bira entendeu por que tinha sido tão fácil descolar o emprego. Queria um desavisado para enfrentar os mal-assombrados. Por isso, ele deveria desistir do salário de carteira assinada? De jeito algum. Cabra macho sertanejo não tem medo de quem está vivo, quanto mais quem já morreu. Reuniu toda a coragem que tinha para enfrentar mais uma jornada. Até a meia-noite, tudo calmo. Depois das 12 badaladas, recomeçou o tenebroso espetáculo. Primeiro foram os baques. Parecia que as salas estavam sendo destruídas. Quando seu Bira ia conferir, permanecia tudo em seu lugar. Logo, aos estrondos se somaram os sons de correntes sendo arrastadas e assobios fantasmagóricos, ruídos vindo da escuridão, que faziam gelar a espinha. Seu Bira preferiu então ficar quieto na guarita, com a imagem de São Benedito nas mãos. Valei-me, meu santinho, valei-me, minha Nossa Senhora. Os barulhos só cessaram quando o sol começou a despontar no horizonte. Minha cachorra que faz um barulho. Na noite seguinte, seu Bira já iniciou o expediente nervoso. Quase pediu para que os funcionários não deixassem o casarão. Que é isso, Kira? Quase implorou que não os abandonasse ali sozinho, mas não o fez porque seria imenso vexame. Imagine só, sertanejo cabra macho perder arrego? Nunca. Aguentou firme até meia-noite e, para sua surpresa, os fantasmas pareciam ter dado uma trégua. Não se ouviu um barulho sobrenatural sequer. A calma era tanta que o vigia decidiu voltar a fazer rondas. Mas, ao caminhar pelos corredores escuros, viu o que não queria. Vultos translúcidos apareciam de repente e lhe atravessavam o caminho. Foram difusas, percebidas pelo canto do olho, à espreita de uma vítima distraída. Fantasmas medonhos saindo de um pesadelo de criança. Seu Bira voltou horrorizado para a segurança da guarita. Repetiu as rezas até o amanhecer. No terceiro dia de trabalho, ele estava determinado a adotar uma nova tática: ignorar o inimigo. As assombrações podiam fazer a bagunça que quisesse. Podiam passear despreocupado pelo casarão. Do cubículo que era seu posto, o vigia não pretendia arredar o pé. Ligaria a TV e deixaria a fantasmada fazer a festa. Pois foi dito e feito. Depois da meia-noite, como sempre, começaram os baques e assobios, os gemidos e o arrastar de corrente. Se aparecerem vultos, seu Bira não quis nem saber. Ficou quieto, vendo filmes de karatê da Sessão Coruja. Todavia, foi enganado pensar que estava isolado das abusões. Na madrugada, seu Bira percebeu que o ar ficou bastante frio dentro da guarita. Entendeu que os fantasmas estavam por perto, perto demais. O vigia começou a sentir um toque de mãos invisíveis e geladas, que lhe acariciavam o rosto. Isso foi demais, mesmo para um sertanejo cabra macho. Seu Bira deu um berro e saiu correndo. Deixou a imagem de São Benedito sozinha no posto de vigilância. Depois de correr umas quadras, ficou ali pela vizinhança, esperando o dia clarear. Quando a firma reabriu as portas para mais um expediente, seu Bira se posicionou na frente do escritório do patrão. Quando ele chegou, recebeu logo o pedido de afastamento do vigia. Com uma cara de desânimo, perguntou ao ex-funcionário qual era o motivo da desistência. Olha, doutor, enquanto era só vulto, assobio e barulho, até que deu para levar. Mas a alma que cutuca a gente não dá para aguentar, não. Coragem tem limite.
Seu Bira desistiu de integrar a categoria profissional campeã em testemunhar ocorrências sobrenaturais no Recife. Os vigias noturnos veem mais almas penadas que o coveiro dos cemitérios da cidade. Isto porque muitos tomam conta de antigos prédios e casas velhas, onde se escondem as assombrações. O guardião de um bar localizado na Estrada do Arraial, no bairro de Casa Amarela, foi um exemplo desta situação. Nos primeiros anos do século XXI, o local oferecia bebidas, comidas e show ao vivo. Funcionava numa construção no começo do século XIX, quando uma música silenciava os visitantes de carne e osso e iam embora. Outros frequentadores eram vistos. O vigia do lugar, conhecido como Seu Luiz, tinha que encarar essas fantasmagorias. Seu Luiz relatava encontro com dois personagens misteriosos, uma mulher de vestido longo e um homem trajando um terno escuro. De acordo com a proprietária da velha casa, seriam antigos e simpáticos moradores. Fantasminhas não fazem mal a ninguém e até gostam de ajudar pessoas. Seu Luiz não foi convencido de que a dupla espectral era tão inofensiva assim. Ele sempre ficava arrepiado quando os percebia passar lentamente pelo salão e pelos corredores estreitos. Contudo, o que assustava mesmo o vigia eram as aparições de um grande cachorro branco no quintal. Havia mal assombros demais para um espaço tão pequeno. Para não incomodar esses habitantes do lugar, Seu Luiz pediu as contas. Carece de vigiar não, se justifica. Ladrão que entrar dá logo de cara com a visagem. O vigia noturno Armando Severino também passou por experiências inexplicáveis durante o expediente e se acostumou a conviver com as coisas do além. Ele trabalhava no edifício da Avenida Malaquias, no bairro dos Aflitos, uma rua totalmente assombrada desde antes da luz elétrica, no tempo que a iluminação pública era feita com lampiões a gás. De acordo com Gilberto Freire, em Assombrações do Recife Velho, Armando jura que ouviu assobios e gritos durante as madrugadas e conta que teve contato com uma dessas abduções. Certa vez, por volta das 3 horas da manhã, um senhor com jeito de mendigo chegou na portaria do prédio e pediu um casaco. O vigia teve pena e disse ao coitado que iria verificar se havia alguma vestimenta usada que pudesse ser doada. Tirou a vista do mendigo por um segundo e ele sumiu no ar, como por encanto. Já um dos integrantes da Guarda Municipal do Recife, que recebeu a missão de garantir a segurança noturna do Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, não teve como escapar dos encontros com um fantasma. Por meses ele tentou em vão ser transferido do posto. A alegação é que estaria assombrado com as aparições de uma bailarina, que nas horas mortas executava sua coreografia no palco construído do século XIX. Dizem os funcionários da casa que é uma bela moça, muito branca e cabelos pretos, vestido o tutu e calçada com sapatilhas. Ela dança lentamente e sem música, sob o foco de uma luz espectral. Às vezes pode ser vista refletida nos espelhos que existem nos corredores do teatro. Os funcionários não se assustam mais com essa visão, até porque o Santa Isabel é um cenário de várias outras histórias de fantasmas. Dizem que um homem vestido de branco é visto sentado nas poltronas da plateia, que aplausos são ouvidos quando não há espetáculo e que o piano toca sozinha de vez em quando. Mas o guarda municipal não se acostumou. Deparava-se com a bailarina constantemente e teve que apelar várias vezes ao seu comandante para conseguir ser substituído. Sofrimento maior ainda viveu um vigilante do Museu de Arte Moderna, Aloísio Magalhães. O Mamã, um imenso casarão do século XIX, localizado da Rua Aurora,
no bairro Boa Vista. É habitado por algumas almas penadas, que circulam nos corredores entre os quadros e esculturas em exposição. A mais conhecida dela é uma moça bela e loira, trajando um vestido rendado, que seria filha do barão de Bibiribe, antigo proprietário do imóvel. Os guardas municipais que lá trabalhavam já a viram várias vezes, principalmente nas amplas varandas voltadas para o Capibaribe. Um deles, porém, encontrou-se com uma assombração bem menos romântica. Numa noite, ele tirava um cochilo num cantinho do assoalho do paviamento superior, quando foi acordado pela pressão de um pé em seu peito. O pé em questão era um homem negro e muito forte, que o encarou de forma ameaçadora e gritou: "Você fala demais." Depois o sujeito tirou o pé de cima do dorminhoco, caminhou para a frente e sumiu, atravessando a parede. O guarda largou a profissão depois desse encontro. Dizem que agora só aceitam um serviço no horário diurno. Nossa, coitado dos guarda, meu amigo. Coitado dos guarda. É, meu filho. Eu acho que coveiro não vê tanta coisa não, mas se guarda desse local, vê muita marmota. Ontem eu tava assistindo Chamos, um canal que tem aqui no YouTube, de investigador, né? Ele foi conversar com o Vigia e ele perguntou pro Vigia, né? Se ele não via essas coisas aí sobrenaturais. E ele disse assim: "Rapaz, eu escuto umas coisinhas, eu não vejo nada, mas escuta aí. Mas eu prefiro pensar que é algum animal, alguma coisa assim, sabe?" Ele dizendo assim, ele prefere se apegar em Deus e não acreditar para melhor ele conviver, né? Trabalhar, vamos dizer assim, que eles que precisam de emprego, porque tem filho. Então é complicado, não dá pra ficar dizendo, não quero esse emprego não, e ir atrás de outro não, que não tá fácil pra ninguém, né, gente? Só diga uma coisa, que ser vigia desses locais à noite não é pra qualquer um não. Então, curiosos, muito obrigada pela presença de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre essa profissão aí desses caba macho. O seu Bira, que sofreu mais do que esse faco de aleijado. Não teve seu Benedito que teve jeito. Então, curiosos, muito obrigado pela presença. Siga nas nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. E não se esqueça de comentar. Até o próximo vídeo. Tchau, curiosos.